E vamos para o nosso desafio de maio. Qual é o desafio de maio? Irmãos. Na verdade, o desafio é você perceber se você está no seu lugar na irmandade, com os seus irmãos. Se você está no seu devido lugar, no seu sistema familiar, com os seus irmãos. E aqui eu vou trazer o primeiro exemplo. Primeiro exemplo, vamos lá. Vamos supor que este é o papai e esta é a mamãe, tá? Eles tiveram o primeiro filho. Logo após esse filho, teve um bebê que não nasceu, um aborto. E aí, logo na sequência, eles tiveram uma menina. E depois, eles tiveram outro aborto. E aí, vieram mais duas menininhas. Vamos supor que nessa irmandade desse papai e dessa mamãe, essa seja a ordem. Se, por acaso, o filho, vamos supor que essa filha aqui ocupe o lugar desse bebê que não nasceu, como Érica, se ela se sente a segunda, se ela entra no lugar da segunda filha, excluindo assim o verdadeiro segundo filho, pode ter certeza que aqui nessa irmandade existe aí um desequilíbrio, existe aqui conflitos entre os irmãos. Por quê? Porque existe alguém faltando. O sistema sente e sabe que tem uma pessoa aqui fora do lugar. Então, vai acontecer conflitos aqui nessa família, vai ter treta. Então, o que precisa acontecer? Esse filho, esses abortos precisam pertencer, ou seja, primeiro veio o primeiro filho, depois o aborto, depois o terceiro, depois o aborto, depois o quarto, depois o quinto. Mas às vezes acontece às vezes acontece, né, de ser assim, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aí a gente só fala que tem 4 filhos, né? A gente só fala que só tem 4 irmãos. Mas na verdade, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa menininha aqui tem 5 irmãos, só que 2 não estão vivos. Então, é preciso se colocar no seu devido lugar, no seu sistema familiar. Você sabe, porque às vezes a gente também não sabe, mas se você souber, se tem história, se sua mãe ou seu pai contou, olha, aconteceu alguma coisa, né, teve num episódio depois de você que eu perdi. Então, você precisa dar lugar a esse irmão, a esses irmãos, se for o caso. Estar completamente no seu lugar, no seu sistema familiar. Essa é uma situação. Outra situação que pode acontecer: papai é casado com a mamãe, tem um filho. Depois, o papai casa com uma outra moça e deixa a mamãe. E aí ele vai ter outro filho. Deixa eu só trocar os filhos. E aí, eles têm mais um filho. Nessa irmandade desses 3 aqui, ó, primeiro lugar veio o primeiro filho, depois veio o segundo, depois o terceiro. Para os irmãos, o que prevalece é a linha da irmandade. Não importa se é com outra mamãe ou com outro papai. Então, se esse filho se coloca no lugar de primeiro do pai e da mãe, ele está ocupando o lugar do verdadeiro primeiro filho. E aí dá conflito, gera confusão. Por quê? Porque no sistema familiar, o sistema sabe exatamente o lugar de cada um. Vamos supor que aqui ainda o papai se separou e casou com uma outra, teve outro bebê, outro filhinho. E aí, esse filho, ele esquece tudo para cá, ó. Começa a viver só aqui, só essa outra vida aqui. Esse filho, ele vai sentir, porque ele sabe que ele não é o primeiro, ele sabe que ele não é o único, e pode acontecer de gerar alguma dinâmica na vida dele. Por quê? Porque se aqui exclui essas famílias, vamos supor, se a mãe exclui essa família, essa criança provavelmente se levanta para representar esses excluídos. Então, assim, as dinâmicas entre os irmãos também são infinitas.
Por isso, a importância de você saber exatamente o seu lugar no seu sistema familiar. Se eu sei que meu irmão mais velho veio primeiro, teve um bebê que não nasceu, depois veio o meu outro irmão, depois veio eu. Essa é a ordem. Eu sou a quarta filha, um exemplo, tá? Se eu estou nesse lugar de quarta filha, ó, eu estou exatamente no meu lugar na irmandade entre os irmãos. Os emaranhamentos entre os irmãos são muitos, né? Eu não vou esgotar aqui o tema de emaranhamentos, mas eu vou falar alguns emaranhamentos que podem acontecer com os irmãos, tá? Primeiro emaranhamento é esse que eu acabei de falar, a inversão. De repente, esse aqui se colocar como maior do que o filho que nasceu primeiro, sendo que não. Esse é maior do que todos os outros. Não é que os irmãos tenham que respeitar no sentido de obedecer o irmão mais velho, não é isso. Os irmãos aqui, eles precisam dar o lugar de respeito ao que veio antes, ponto. Reconhecer o lugar do mais velho. Aqui é a mesma coisa, eu reconheço que antes de mim veio meu irmão, que está vivo, o mais velho, veio ainda um bebê, que é da minha mãe, depois veio eu, depois veio a caçula. E aqui precisa existir essa hierarquia, para que todos os irmãos possam fluir em suas devidas vidas, porque senão eles se emaranham com a vida do outro, tá? Outra dinâmica, exclusão. Vamos supor que aqui, como eu disse lá, né, o papai separou e de repente ele exclui essa família toda, se casando com uma outra família, aí ele tem uma filhinha aqui e exclui essa família inteira aqui. Se existe uma exclusão no sistema, quem vem se levanta para representar essa exclusão. Então, essa é uma dinâmica, por quê? Porque essa irmã sabe que eles perderam para que ela pudesse existir. E ela vai olhar para esses irmãos que estão excluídos. Agora, se eles não estão excluídos, ela também sente esse pertencimento. E ela também sente que, de alguma maneira, todos eles perderam para que ela pudesse existir. Então, aqui também existe uma dinâmica que pode também acontecer de ainda assim ela olhar para eles, mas aqui muito mais leve. Por quê? Porque todos pertencem. Todos precisam ter um lugar. Também existe a dinâmica entre os irmãos quando existe disputa. Disputa entre os irmãos pela atenção dos pais. Geralmente, essa disputa pode estar ligada a algum excluído não visto. Por quê? Porque às vezes mamãe e papai não sabem que perderam filhos. Mas isso aqui é uma das infinitas dinâmicas que podem acontecer. Quando existe essa competição entre os irmãos podem estar olhando, vamos supor, o irmão mais velho olhando para a dor da mãe, o irmão do meio olhando para a dor do pai. Às vezes acontece aquele movimento de ele pegar a dor daqui, ele pegar a dor daqui, e de repente ela se sente só porque ninguém olha para ela, mas na verdade existe aqui um emaranhamento onde cada um olha para uma dor de um. Então, isso também pode acontecer, e isso acaba fazendo também um emaranhamento com os próprios irmãos. As dinâmicas são infinitas, não dá para eu esgotar nem falar todas as dinâmicas que podem acontecer aqui, mas o principal é você saber o seu lugar de ordem no seu sistema. Exemplo, nasci primeiro, depois veio o aborto, depois nasceu meu irmão, depois veio a caçula, depois veio o bebê. Isso é o principal para que comece a haver uma harmonia no sistema familiar. Entre os irmãos não existe equilíbrio. Entre os irmãos existe a lei da hierarquia. Quem veio antes é maior do que quem veio depois. Ponto. Não tem outra lei que atue aqui. Então, assim, as dinâmicas, volto a dizer, são infinitas. Eu quero deixar um exercício simples aqui, para que você possa, de uma maneira bem tranquila, pegar umas folhas de sulfite e colocar irmão 1, irmão 2, irmão 3, irmão 4, irmão 5, quantos irmãos você tem e quantos abortos você acha que teve. E subir nessas folhas e sentir o que vem. Fecha os seus olhos, fica ali 30 segundos, 1 minuto. Entra na primeira folha, na folha do irmão mais velho, se você não for o irmão mais velho. Se você for também, entra no seu lugar na primeira folha.
Entra na segunda folha, perceba o que vem. Entra na terceira folha, perceba a sensação que vem. Entra na quarta folha. Assim você vai sentir o campo de cada irmão que você tem. E vai sentir o seu próprio campo. E vai perceber se falta algo. Porque às vezes você vai sentir que, nossa, parece que aqui tá faltando alguma coisa aqui. E aí, se você sentir que tá faltando alguma coisa aqui, por exemplo, coloca ali uma folha. E quando você colocar essa folha, sobe em cima. E mesmo sem saber o que é que falta, fala, você pertence. Você faz parte. E vê como é que fica, tá? É uma dinâmica, é um exercício simples para que você possa sentir os campos, sentir o lugar, os lugares e o seu lugar. E perceber se você está na ordem certa, nessa linha da irmandade, né? Nessa linha entre os irmãos. Eu deixo aqui esse exercício simples, e assim que você sentir cada campo, perceber cada campo, ver se falta, se não falta, se está preenchido, se não está preenchido, como é que você fica no seu lugar, como você fica no lugar do seu irmão, perceber, sabe? Cada lugar, cada peso, cada leveza que você vai ter em cada lugar desse aqui. E quando entrar no seu, ver que ele é seu. E falar assim, esse realmente é o meu. E ficar bem ali. E olhar dando pertencimento aos lugares dos outros, seja eles maiores que você ou menores que você. Esse é um exercício simples, fácil, prático, mas se você tiver qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Pode deixar aqui no comentário, pode me chamar no WhatsApp, no Instagram, que eu estou aqui para esclarecer as suas dúvidas. Espero que você tenha gostado desse movimento, porque é fundamental. Nessa irmandade, a gente está no nosso lugar, porque só no nosso lugar, tanto aqui, né, com os nossos pais, quanto com os nossos irmãos, somente no nosso devido lugar é que a gente tem força para poder seguir, prosperar, realizar e fazer tudo que a gente deseja na vida. Então, espero você para o próximo desafio do mês que vem. E me conta como é que está sendo para você esses pequenos movimentos que a gente está fazendo aqui mensal. Eu espero você no próximo. Até mais.